no ensino. E os textos bíblicos aduzidos para sustentar essas afirmações são 1 Timóteo 5:17, 1 Coríntios 12:18, bem como Romanos 12:7 e 8 e Atos 15:25. Os indivíduos que eram eleitos e se diziam dispostos a aceitar o ofício eram investidos nesse cargo durante um culto público. Após o sermão, respondiam às perguntas constitucionais e então eram consagrados mediante uma oração, seguindo-se uma exortação aos mesmos, que nós conhecemos como a parênese. E é interessante que não se fala aqui em imposição de mãos. No século XIX, muito se escreveu sobre o assunto, em parte devido a controvérsias acerca dessa questão. O Dr. Samuel Miller, professor do seminário de Princeton, o mais antigo seminário presbiteriano dos Estados Unidos, afirmou que uma das vantagens da existência dos presbíteros era proteger o pastor da tentação de assumir excessivo poder e autoridade. Ele argumentou a favor da imposição de mãos pelos presbíteros na ordenação de presbíteros e diáconos, mas não na ordenação de pastores. Outra questão era a obrigatoriedade ou não da presença de presbíteros para o quórum de uma reunião de presbitério. Teólogos famosos como Charles Hodge e James Thornwell debateram amplamente essas questões. Quanto à Igreja do Sul dos Estados Unidos, conhecida como PCUS, quando essa igreja adotou o livro de ordem eclesiástica em 1879, a posição dos presbíteros na vida da igreja recebeu maior ênfase. Eles deviam ser ordenados mediante imposição de mãos, deviam participar da imposição de mãos na ordenação dos ministros e deviam fazer parte do quórum para o funcionamento dos concílios. Vemos assim uma valorização da figura e da participação dos presbíteros na vida da igreja. Por sua vez, a Igreja do Norte, a PCUSA, foi mais lenta no sentido de fortalecer esse ofício. Na década de 1870, debateu-se se os presbíteros podiam ser moderadores de concílios, e a decisão final foi positiva. No que diz respeito ao Brasil, quando foi realizado o sínodo da Igreja Presbiteriana Brasileira em 1888, sínodo esse que marcou o surgimento da Igreja Presbiteriana do Brasil como uma denominação distinta das igrejas-mães norte-americanas, foi adotado o livro de ordem da Igreja do Sul dos Estados Unidos, com a sua maior ênfase, como vimos há pouco, ao ofício do presbítero. No entanto, antes e depois disso, a participação dos presbíteros nos concílios da igreja esteve aquém do desejável. Quando olhamos para a história da igreja presbiteriana, nós verificamos que nem sempre os presbíteros têm tido em nossa igreja o mesmo tipo de atuação que tem exercido em outras igrejas presbiterianas ao redor do mundo. Para exemplificarmos isso, em toda a longa história da IPB, de mais de um século, até hoje somente um presbítero ocupou a presidência do Concílio Maior da Igreja, que foi o Dr. Paulo Breda Filho, de 1978 a 1986. Ou seja, todos os demais dirigentes do Supremo Concílio da Igreja, inicialmente chamado de Assembleia Geral, todos eles, com esta única exceção, foram pastores e não presbíteros. E dessa maneira encerramos esta revisão histórica que se seguiu àquela análise dos dados bíblicos a respeito do presbiterato, tanto através do material bíblico, quanto também através desses dados históricos, nós podemos perceber
a tremenda importância deste ofício para a Igreja, coisa que vem ocorrendo já durante muitos séculos, que começou naqueles tempos mais remotos da própria vida do povo de Israel, estendeu-se depois no período inicial da Igreja e desde a reforma do século XVI e mais particularmente no reformado ou no presbiterianismo, tem tido sempre um destaque, pelo menos no plano teórico. E o nosso desejo é que toda esta importância bíblica e histórica possa traduzir-se também em ações concretas e possa manifestar-se de maneira cada vez mais plena nas atividades e na vida da Igreja Presbiteriana do Brasil.